Internautas, abre aí a sua Bíblia, internauta. Esquece agora a geladeira, esquece agora o fogão, esquece agora o colchão. Volte-se para a palavra de Deus. Sabe que o momento da semeadura da palavra é de guerra espiritual. A parábola do semeador mostra diversos inimigos da semente. Uma delas é que o maligno vem e arrebata o que foi semeado. Então precisamos estar atentos, que o nosso coração é um coração bom, é uma terra boa, não é verdade? Somos terra fértil do Senhor. Diga aí amém por isso, amado. Então essa semente há de frutificar na tua vida, em nome de Jesus. Romanos capítulo 13. Temos em pauta, no altar da igreja, um tema absolutamente importante para a saúde do povo de Deus. Vamos falar sobre a ética cristã nesta relação com as autoridades. E no que tange às autoridades do governo, devem saber que são servas de Deus para promover o bom comportamento e punir a criminalidade. Não é para tomar cervejinha quando roubam o celular, é para ir para a cadeia. Roubou, vai preso. Pague o que você fez. É isso que a Bíblia ensina. É isso que nós vamos ouvir. Vamos fazer a leitura, versículos apenas 1 e 2 neste momento. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Que frase forte, irmão. Vamos ler de novo. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades que existem foram por Ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Pastor, agora eu buguei. Como é que a gente vai ser submisso a algumas autoridades que tem por aí? Pois é, Deus vai esclarecer no altar da igreja esta manhã, que a palavra possa falar ao teu coração. Vamos ouvir a voz da palavra, a voz de Deus. Vamos orar ao Senhor. Paizinho querido e amado, eu quero me despir de toda ideologia. Quero me despir de todo pensamento partidário, político, ideológico. Estar no altar da igreja meramente como um mensageiro de Deus. Quando Paulo abre a carta dos Romanos, ele diz: Paulo, servo de Deus. Servo, mensageiro, apóstolo, é aquele que é escravo do evangelho. Ele leva uma mensagem que não é dele. Ele leva uma mensagem de alguém que o enviou, e ponto. Assim, meu Deus, é que eu peço que esteja todos os dias no altar desta igreja, como um mensageiro de uma palavra que não é minha, mas é a palavra de Deus. E assim, Deus, apesar da minha fraqueza carnal, como homem limitado que sou, poder como pastor oferecer minimamente credibilidade, segurança teológica, instrução e ensino, para que o teu povo, mediante a palavra que está sendo pregada, possa estar crescendo fervorosa e poderosamente. Assim, Pai, siga os passos de João, aquele que, se tivesse outro nome ou algum apelido, seria a voz. Aquele que era a voz, ele disse: cabe-me a mim diminuir, para que ele cresça. Ele cresça. Ele cresça. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus.
E o povo amado de Deus, ovelhinhas de Jesus, digam amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amada família na fé, povo de Deus, e ministros de uma nova aliança, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. Amém. A ética bíblica é um conjunto de princípios e de valores morais. A ética bíblica é conjunto de princípios e valores morais que orientam a vida do cristão. É o nosso conjunto de regras, de prática e de fé. Está nesta escritura, neste livro sagrado, que obviamente é sobrenatural, é fruto de uma obra de Deus. Então aqui encontramos os nossos valores, aqui encontramos os nossos princípios, aqui encontramos o que deve moldar os nossos pensamentos. Lembra-se que Paulo disse: rogo-vos pelas misericórdias que Paulo anunciou em 11 capítulos de Romanos. E quando chega ao 12, ele diz: rogo-vos por essas misericórdias, que vocês não permitam que os valores do mundo, a ética do mundo, molde os seus pensamentos. Pelo contrário, que vocês renovem-se em Cristo Jesus, a vossa mente no nosso culto racional. Ou seja, Paulo pega toda esta justiça que nos foi dada pela misericórdia e graça de Deus, e agora diz: esta justiça é na prática. Essa justiça será colocada na prática. Essa justiça será aplicada na família, será aplicada no casamento, será aplicada na vida civil, será aplicada nos diversos departamentos da tua vida. Então, aos diversos aspectos da vida, nós temos uma base espiritual. Nós temos uma base para conduzir a nossa vida, para conduzir os nossos passos, e que nós possamos dizer: estou seguindo a vontade de Deus nesse mundo. Estou fazendo a vontade de Deus nessa terra. Como é que Jesus agiria? Como é que os profetas agiriam? Está aqui, está na palavra de Deus. É assim que nós vamos agir. Então, são princípios éticos e bíblicos que nos mostram, por exemplo, a respeito da compaixão. Amado, um cristão, estamos à guisa de introdução, um cristão precisa ser compassivo. É incongruente que nós, como povo de Deus, como cristãos em Jesus, não tenhamos misericórdia no coração. Precisamos levar o amor e a compaixão que Jesus teve pelas suas ovelhas, por todo ser humano, que são nossos semelhantes. É valor cristão a honestidade. Honestidade nos tratos profissionais, financeiros, nas relações. Amados, não podemos negociar valores cristãos. Crente é povo honesto, diga amém por isso, amado. Crente é povo confiável a se lidar. É povo que o fio de bigode ainda vale alguma coisa. Diga aí um amém. Os irmãos de bigode digam amém também. Não é verdade? O fio de bigode ainda vale alguma coisa. A nossa palavra ainda tem a serventia, queridos irmãos. Por isso a Bíblia diz: seja a vossa palavra o quê? Sim, sim e não, não. O que passar disso vem de quem? Vem do maligno. E ninguém aqui é servo do maligno. Você é servo de Deus. Diga: eu sou um servo de Deus. Servo em Cristo Jesus, para promover a palavra, para promover as verdades de Deus. Honestidade, compaixão, justiça, humildade. Você sabe que a palavra diz que Deus tem o seu rosto virado para o soberbo. A soberba precede o quê? A ruína, a queda. A altivez dos olhos, a queda. Amado, Deus não tem comunhão com a soberba. Nós precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento de Jesus? Sendo Deus, se fez homem.
se esvaziou da sua glória, se esvaziou da sua força toda poderosa, e foi visto, tocado, andou, sofreu como nós, foi cuspido, foi morto naquela cruz. Amado, Jesus morreu de verdade na cruz. Há uma heresia que diz aí, não, ele como Deus não poderia morrer. Amado, se ele como Deus não poderia morrer, o sacrifício dele foi em vão. E se ele era, não valeu de nada, porque ele estava lá fingindo. Estava lá fingindo. E se ele era apenas homem e não tinha nada de Deus, então o sacrifício dele não valeu nem para ele mesmo. Não é verdade? Mas graças a Deus, Jesus era 100% homem e 100% Deus. E ele foi humilde, ele andou em humildade. Ele nasceu numa manjedoura, ele vestiu a roupa, ele foi reconhecido pelos pretorianos por um beijo. Por quê? Porque ele era igual aos seus discípulos. Então, meu amado, eu declaro para cada um de nós um coração com humildade em nome de Jesus. Gratidão, poderíamos falar, discorrer sobre a gratidão, poderíamos discorrer sobre perdão, sobre a caridade, a generosidade, andar por fé neste mundo. Você foi chamado para andar por fé e não pelo que você vê. Nós somos tentados a todos os dias mudar a nossa ética, mudar a nossa forma de nos conduzir, andando pelo que vemos. Pastor, mas ninguém nesse mundo aí, sabe, é honesto assim, é Caxias, as pessoas aceitam, sabe, uma coisinha aqui e ali, fazem. Meu amado, você é diferente, você é povo de Deus, você é a igreja de Jesus. Você não anda pelo que o mundo te mostra, você anda pela fé em Cristo Jesus. Por isso a Bíblia diz, é de fé em fé que nós andamos. E eu declaro que este poder da fé despedaça todo jugo contra nós. Despedaça toda a barreira, todo peso que o mundo tenta lançar sobre nós, para que você viva não no mundo do natural, mas na esfera do sobrenatural em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Então, isso nos confere segurança. Isso nos confere segurança de estarmos caminhando de acordo com a vontade de Deus. Amado, por isso Jesus inverte a lógica da pirâmide humana. Ele diz, quem é que o mundo diz que é bem-aventurado? É aquele que faz tudo o que é errado e depois no final os fins justificam os meios. Não, isso aí está errado. Bem-aventurados são que no meio disso tudo aí choram. Por quê? Porque serão consolados por Deus. Bem-aventurados são aqueles que são no meio disso tudo aí perseguidos. Por quê? Porque os profetas foram perseguidos também. Mas eu quero lhes dizer, haverá um grande galardão da parte de Deus para as vossas vidas. Amém. Então vamos aplaudir ao Senhor, vamos louvar ao Senhor. Pois precisamos colocar aqui mais cortina de ferro aqui por causa do som. Deus há de prover em nome de Jesus. Graça, misericórdia, amor e compreensão. Amém, aleluia. Vamos lá, irmão Eliardo, ajuda aqui, filho. Bota lá, Mateus 7, 24 e 25, palavra do Senhor. Tem aí, filho? Foi? Cadê? Deu tilt também? Pronto. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. De onde vem a nossa ética, de onde vem todos esses princípios, valores. Essas palavras... e as pratica, será comparado a um homem prudente. Quem é prudente aqui nesta igreja? Que edificou a sua casa sobre a rocha. E aí depois disso é só mar azul, tranquilo. Pastor, fiz a vontade de Deus, pronto. Agora não tem mais problema nenhum, é vida tranquila, é isso? Não. Olha lá o que Jesus disse depois. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa. Aí veio o grande diferencial, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. A tua casa está bem edificada, amado. O vento vai soprar, mas ela vai ficar de pé. Ela está segura nas mãos de Jesus. Ela está firme nas mãos de Jesus. Jesus disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, elas jamais perecerão. E outra coisa, ninguém as arrebatará das minhas
mãos. Porque você é do Pai, você é de Jesus, amado. Você está seguro, está firme. Então isso aqui já é muito bom, porque a gente fica naquele pensamento, Jesus, a gente vive num mundo de pé na cabeça. Como é que vai ser? É perseguição para todo lado. Você diz que é de Jesus, diz que é crente, é chumbo grosso para todo lado. Meu amado, a tua casa está bem edificada. A tua casa está sobre a rocha. A tua casa está debaixo da segurança. Quem está fazendo a segurança? Porque a palavra diz que inútil será guardar a casa se o Senhor não guardar. Inútil será proteger se o Senhor não estiver lá. Mas se o Senhor estiver, amado, inúteis serão as armas forjadas contra a tua casa. Louvado seja o Senhor. Então, de tudo isso, de toda essa ética, de todos esses princípios que citamos aqui, o conceito de amor é central para a teologia cristã. É central para a teologia não somente, mas para a prática da vida cristã. Uma vez que teologia e vida precisam caminhar juntas. Conduta e ética precisam caminhar juntos. O que eu creio é aquilo que eu falo, o que eu falo é aquilo que eu faço. Amém por isso. Então, de tudo isso, o conceito de amor é central. Porque o amor é um princípio fundamental de fé. É o princípio fundamental da nossa fé. É um princípio fundamental da nossa comunhão com Deus. Amado, não existe comunhão com Deus sem estar banhado no amor. Não existe uma vida cristã verdadeira se não houver amor. A palavra diz que no aspecto religioso, a pessoa pode entregar o corpo para ser queimado. Ela pode fazer o que for. Se não tiver amor, de nada se me aproveitará, diz a palavra do Senhor. Está lá aos Coríntios capítulo 13. Então você veja como a nossa humanidade é capaz de fazer tantas coisas sem o amor. Às vezes a pessoa vive uma vida toda num trabalho que não ama, num casamento que o amor já foi embora, em atividades que não estão banhadas no amor. Mas eu quero receber e declarar para mim e para a tua vida que o amor de Deus é transbordante em tudo que você faz. O amor de Deus é transbordante na tua casa. O amor de Deus seja transbordante no teu casamento. O amor de Deus seja transbordante em cada trabalho que você fizer das tuas mãos, amada ovelha. Porque o amor dá sentido, faz parte, é fundamento central da nossa ética, da nossa vida cristã. O amor é princípio fundamental, é a coluna vertebral da ética da nova aliança. Se você abre o texto da nova aliança, o texto do Novo Testamento, a coluna vertebral, a espinha dorsal, qual é? Da ética, é o amor, é o amor. Paulo chega a dizer, permanece a fé, a esperança e o amor. E dentre esses três, qual é o maior, amado? É o amor. Gente, Paulo faz uma comparação que eu lhe digo uma coisa, não é fácil de responder. Fé, esperança e amor, como três órgãos vitais. Mas deles o maior é o amor. Então, amado, que o teu coração esteja transbordante do amor de Deus na tua vida. Que a certeza do amor de Deus no teu coração nesta hora está banhado, mergulhado, afogado nesse mar do amor de Deus. Lance fora todo medo da tua vida, lance fora todo sentimento de impotência, de inadequação, de que você é o filho rejeitado. Amado, Jesus ama você, receba esta palavra. Você pertence a Jesus. A Bíblia diz que nós somos propriedade e o quê? Exclusiva de Deus. Então isso é a coluna vertebral da nossa vida, amado. Faz parte do nosso chamado radical. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos, amar a teus inimigos. Então veja aqui, Romanos 12, versículos 9 e 10. Estamos lá, Romanos 12, versículo 9 e 10, diz assim: o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então você pode dizer para o teu irmão: eu te amo no amor de Jesus, meu irmão.
Você é uma bênção do Senhor na minha vida. Você é uma bênção do Senhor na minha vida. Te amo em nome do Senhor Jesus. Como é bom tê-lo na casa do Pai. Como é bom tê-lo aqui presente na casa do Senhor. Diga isso para o teu irmão. Como é bom tê-lo aqui na casa do Pai. Como é bom rever o seu rosto no dia do culto do Senhor. Como é bom ter comunhão com os irmãos. Como é bom comer macarrão com salsicha, irmão Valdés. Louvado seja o Senhor Jesus. Convido os irmãos, não chamou a gente, mas louvado seja Deus. Na próxima a gente vai estar. Deus seja louvado nas maiores alturas. Então, essa é a comunhão da igreja, é o nosso amor em Cristo. Então, o amor deve ser praticado. O amor é mais do que um sentimento que a pessoa olha para sua esposa e ama, aquela misturado ali com a paixão e com outros tipos de amor, o amor eros. Você sabe, o amor de Deus, o amor ágape, o amor fíleo, aqui está tratando do amor fraternal, fíleo ou Filadélfia, amor de irmãos. Esse amor, amado, ele vem de Deus para a nossa vida. O amor é o vínculo da nossa perfeição, louvado seja Deus. Se não houvesse amor, nós não nos suportaríamos. Se não houvesse amor, não haveria misericórdia. Se não houvesse amor, não haveria verdade. Mas graças a Deus, o amor de Deus nos alcançou. O amor de Deus nos restaurou. O amor de Deus nos deu novos significados. O amor de Deus fez de nós uma família. O amor de Deus construiu em nós a imagem de Cristo Jesus. Jesus é amor, irmãos. Então é um chamado radical a ser praticado na nossa vida. Note que no nascimento da igreja, no registro de Atos dos Apóstolos, havia o que chamamos de uma espécie de amor tríplice, ou seja, um amor tríplice em 3 segmentos. Vamos ver que o amor primeiro era um amor a Deus, e esse amor a Deus, ele era expresso na devoção. Romanos capítulo 12, versículos 11 e 12, diz a palavra do Senhor, Romanos 12, 11 e 12, no zelo, você veja, estamos no mesmo texto, Paulo está falando do mesmo assunto, e aí ele vai tratar, no zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, e na oração seja a perseverante, ou seja, amado, é a tua devoção, amado. Você sabe quando a pessoa diz assim, eu não abro mão de orar por aquela pessoa, é amor na prática. Eu não abro mão de estar junto com aquele irmão, está deprimido, está choroso, repete as mesmas coisas por causa da sua depressão. Eu vou exercer a minha paciência, eu vou exercer o amor em Cristo Jesus. Você está derramando o amor de Deus sobre a vida dela. Às vezes ninguém está vendo, amado, mas você está no quarto de guerra da tua oração, falando com o papi, e o pai está lá lançando o amor de Deus naquela vida, amado. Você sabe que hoje a ciência tem campos de estudo que mostram o valor de uma oração. A pessoa está lá na cama, ela nem sabe que tem gente orando por ela, e como a oração faz diferença na vida daquela pessoa. Foram feitos estudos científicos mostrando os resultados na saúde da pessoa. Amado, é amor na prática quando você está perseverantemente no meio da tribulação, sendo paciente e orando a Deus. Então, amado, eu peço aí, ame o seu pastor orando pela vida dele. Ame seu irmão orando pela vida dele. Ame a tua casa, a tua família orando pela tua família. Amado, quando um casal, um ora pelo outro, amado, seria uma coisa incongruente, né? Eu estou aqui orando, a esposa está ali, ela orando por um, orando por outro. Senhor, abençoa minha esposa. Senhor, ela é uma bênção. Senhor, esta é uma mulher de Deus. Senhor, aleluia, amém, mulher virtuosa. E ela está lá orando por ele. Senhor, meu marido, Jesus, eu oro por ele, ele é uma bênção. Senhor, abençoa, enriquece, prospera. Senhor, amém, aleluia, glória a Deus. Acabou o jogo da oração, olhou, céu, fulano de tal, eu vou te pegar. É meio incongruente isso acontecer, não é verdade? É quase que impossível, mais ou menos impossível isso daí.
É verdade. Então, amado, às vezes o casal não está orando um pelo outro. Mesma coisa, pais e filhos não estão orando uns pelos outros. Precisamos exercer o amor e a perseverança da oração. Eu declaro que a oração há de ser uma jornada de transformação na tua vida, amado. Transformação. E isto, amado, saiba de uma coisa: você está servindo a Deus. Está servindo a Deus. Qual é a maneira de servir a Deus, amado? Servir a igreja, servir os irmãos, servir o teu próximo. Não foi o que Jesus disse? Eu estava com fome, você me deu de comer. Eu estava com frio, você me cobriu. Eu estava lá no hospital e você me visitou. Senhor, quando é que a gente fez isso? Eu não lembro. Não. Quando vocês fizeram aos pequeninos, vocês estavam fazendo para mim mesmo. Você está servindo a Deus, amado. Aleluia. Então é servir com devoção a Deus, com devoção. Então vamos lá, versículo 11 e 12. O segundo lugar, o amor. Então, antes do segundo lugar, isso é zelo. Eu queria lembrar isso da última reunião. Isso do grego é zelo. Zelo é fervente, algo fervente, borbulhante. Ou seja, o Espírito de Deus está fazendo ferver, está fazendo borbulhar em nossos corações o amor de Deus. Amado, é por isso que no coração da igreja o amor não vai se esfriar. Eu recebo esta palavra. No meio de um mundo em que o amor se esfriou, amados, uma das principais características da escatologia, qual é? Do final dos tempos, o amor que se esfriou. Mas eu recebo na minha vida e na tua céu. O amor está fervendo, amado, está borbulhante. Você vê quando bota lá água para ferver e começa lá as bolinhas. Amado, eu declaro em nome de Jesus o fervor do Espírito na tua vida, amado. E que seja algo sobrenatural, seja algo fruto de uma vida com Deus, seja fruto do Espírito Santo. E a pessoa diz, gente, a pessoa está lá no meio daquela batalha, no meio daquela guerra. Se você já viu aquele filme, A Espera de um Milagre, John alguma coisa, o nome do ator, e ele está lá, não sei se alguém lembra o nome do ator, é John Confei, alguma coisa assim. Eu sei que ele está lá no meio da cela, está lá preso, o cara é maltratado, o cara é humilhado, o cara apanha, mas ele tem um milagre, ele tem um dom de curar as pessoas. Ele está um fortão, ele está com a sua ética do amor, mostrando às pessoas, eu não vou me deixar vencer pelo mal, mas eu vou vencer o mal com o bem. Isto é amor, isso é Jesus, isto é Deus em nossa vida, isto é zelo, é o amor de Deus fervilhando e borbulhando, mesmo contra todas as coisas, amado. Aquele homem estava lá, nesse filme, injustamente condenado à morte, injustamente no corredor da morte. Você imagina uma pessoa no corredor da morte, injustamente, sendo maltratado pelos oficiais, e só sabia dar amor e levar amor para as pessoas. Se não for Deus, amado, a fazer, eu declaro e recebo este amor em nossas vidas. Então é amor zeloso, é amor fervoroso, é amor praticado. O amor é demonstrado pelo altruísmo também ao nosso próximo, compartilhando necessidades. Versículo 13, 15 e 16 diz a palavra: compartilhar necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Versículo 15 e 16: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios dos vossos próprios olhos. Então aqui está falando, nosso aspecto horizontal, nossa vida horizontal. Nós precisamos de praticar o amor, levando um pão com mortadela, levando um carinho, levando o ouvido para escutar ao necessitado, ao aflito. Amado, as pessoas hoje não são escutadas. As pessoas vão na rede social para gritar um monte de coisa, porque não são ouvidas, às vezes, dentro de casa. Não são ouvidas, às vezes não são valorizadas e ouvidas pelo seu patrão no seu local de trabalho. Se sentem meramente usadas. É o chamado utilitarismo. Por isso, inclusive, existem pesquisas que mostram a qualidade do trabalho, a qualidade dos funcionários no trabalho, onde elas são escutadas,
onde as pessoas têm uma voz, onde as pessoas são valorizadas. Nós precisamos saber escutar as pessoas e valorizar cada uma delas. Diga amém por isso, ovelha amada. Então nós declaramos o amor praticado ao próximo, o amor praticado ao irmão. Você vai levar cura para esta pessoa. Você vai levar Jesus para esta pessoa. O sentimento dessa pessoa vai ser tratado quando ela for ouvida, quando ela for tratada bem. Às vezes o que destrói o relacionamento é isso. Um já não ouve o outro, é falta de comunicação. Falta de comunicação. Amado, você pode se comunicar com palavras, com gestos, com atitudes, e às vezes outra pessoa não está mais te escutando. Então, amado, vamos ter atenção a isso. Em nome de Jesus, eu creio e recebo que nós vamos ver vidas aqui neste lugar transformadas para a glória de Deus. Amar os inimigos talvez seja um dos grandes desafios, talvez os maiores desafios, mas faz parte da nossa ética e faz parte da ponte das nossas práticas deste amor, inclusive para com a autoridade. Amar os nossos inimigos. O que significa isso, pastor? Significa não retalhar mal com mal, significa não pagar o mal com outro mal, significa, na sua extrema necessidade, a palavra diz, ele está com fome, dá um prato de comida, ele está com sede, dá-lhe de beber. Significa orar pela salvação deles. Amados, no último dia, o céu vai saber quem é que orava de verdade pelos inimigos. Como Jesus orou, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Às vezes, amados, a oração de uma pessoa, meu Deus, manda machado naquela, arrebenta, acaba com aquela vida, eu quero ver aquela pessoa envergonhada. Isso não é uma oração. Você sabe que Deus, eu vou aqui abrir um parêntese, Deus pode intervir na vida de pessoas, até mesmo com tragédias, isso é verdade. Como ele interviu, por exemplo, no caminho de Saulo de Tarso. Como ele interviu no caminho de Saulo de Tarso, caiu e ficou cego lá 3 dias. Mas a nossa oração é assim, Senhor, perdoa-lhes, não sabe o que faz. Pai, salva esta alma. Você imagina um cabeça de ovo podre salvo? Você imagina, amado, um homem desse salvo, transformado, convertido, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Vai fazer um impacto tremendo positivo nessa sociedade. Você imagina tanta gente que está por aí fazendo mal. Tanta gente está por aí fazendo mal, transformada e convertida. Mas nós somos, inclusive, de inteligência nas nossas orações. Talvez Augusto Cury chamaria isso de inteligência emocional. O que falta para muitas pessoas no momento da pressão? Inteligência emocional. Então, se nós usarmos de inteligência emocional, vamos orar pelos nossos amigos. Senhor, transforma aquela vida. Senhor, mas eu tenho um vizinho chato. Eu tenho um vizinho chato, ele está me perseguindo, ele está fazendo lá. Amado, ore por ele. Ao invés de perseguir, ele vai passar a abençoar a tua vida, em nome de Jesus. Vai ser uma bênção para você. Romanos 12, 14, 17. Romanos 12, 14, diz a palavra do Senhor assim: abençoai, olha lá, abençoai os que vos perseguem. Aí ele repete, né? Ele fala de outra maneira, ele diz, abençoai e não amaldiçoeis. Diga aí um amém por isso. Depois, versículo 17, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, se possível, se for possível, ele está dizendo, se for possível, quanto depender de você, tenha paz com todos os homens. Diga amém por isso, amado. Isso é poderoso demais. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. Dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança. Olha lá. Eu é que retribuirei, diz quem? Você confia na palavra do Senhor? Você coloca a tua vida nas mãos do Senhor? Então, meu amado, descansa teu coração. A vingança pertence ao Senhor.
Se você for praticar vingança, justiça com as tuas próprias mãos, vai fazer besteira, vai fazer coisa errada, vai colocar a carroça na frente dos burros, e depois o sangue cai sobre a tua própria cabeça, perde a razão. Já ouviu aquela expressão de perde a razão? Isso muito bem, nesse ponto eu concordo muito bem, nós encontramos na nossa própria legislação, até certo ponto, depende da pauta do advogado de defesa, mas nós vemos em nossa legislação. O que é legítima defesa? A pessoa vem para você querendo te matar. Legítima defesa é você dar 30 tiros nela, ou é você dar um tiro para se proteger? Você dá um. Isso, calma, não vamos abrir muita discussão, senão vamos ficar aqui 1 hora discutindo. Vamos lá, em tese, legítima defesa é você dar 30 tiros no camarada, ou você dar um tiro para se proteger. 30 já é uma execução sumária. Não é verdade? Não, eu estava em legítima defesa. Pau, para, o cara já parou. Pau, o cara já morreu. Pau, já está na outra vida, já está lá na lei. Pau. Isso é legítima defesa. Não é verdade? Aí o cara ainda acha que é melhor ainda, é mais emoção para a vida dele. Então, perdeu ali totalmente a razão. Ou seja, é o que diz o ditado, você perdeu a razão. Não é verdade? Você perdeu a razão. Eu declaro aqui que nós vamos nos manter na razão. Diga amém por isso, amado. Você vai aprender assim, a vingança pertence ao Senhor. Amado, eu vou dizer uma coisa, Deus é bom. Diga amém. Deus é maravilhoso. Perfeito, Deus é lindo. Contudo, entretanto, terrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Deus vai dando corda. Chega um momento que a pessoa não ouviu a repreensão, não ouviu o pai, não ouviu a mãe, não ouviu a repreensão, não ouviu o amigo, não ouviu o sinal que Deus deu, o livramento que Deus deu. Eu tive conhecidos assim, pessoas que iam na igreja uma vez ou outra, de repente se envolveu em caminhos errados, se envolveu em caminhos do mundo, bandidagem mesmo. Aí teve lá uma situação que roubaram a moto, o cara estava tão louco, que pediu resgate de uma moto para um bandido. Aí o bandido falou, tá bom, vou pagar o resgate, vem aqui. Aí o cara foi lá no morro, atrás do resgate dele, para um bandido, a moto era do bandido. O cara, naquela ocasião, só não morreu porque alguém do morro, que era conhecido dele, não, eu conheço esse cara, ele mora aqui na nossa rua, na Álvaro de Miranda, ele mora aqui perto, não mata não. Aí ele levou um tiro na perna. Isso foi o que, irmão? Livramento. O cara continuou no caminho errado, continuou fazendo coisa errada. Há um momento, amado, que chega lá, acorda para, terrível coisa, morreu com não sei quantos tiros que levou, porque estava envolvido em coisa errada. Então, amado, eu vou dizer uma coisa, terrível coisa que é nas mãos de Deus vivo, a vingança pertence ao Senhor. Não perca 1 minuto da sua vida buscando vingança, não perca 1 minuto do seu sono buscando vingança, somente entrega-se para aquele que é perfeitamente justo. Deus julga retamente. Diga amém, glória a Deus por isso. Então ele diz, a vingança pertence ao Senhor. Pelo contrário, olha lá, isso aqui é exercício e prática para nós, irmãos. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Ou seja, o inimigo te faz o mal, ele tem um parâmetro do mal, o que ele espera? Vai me fazer o mal também. Quando você faz o bem, você coloca brasas vivas na cabeça dele. O cara fica pensando, gente, esse cara aí, ele é diferente. O que está acontecendo? As tantas, amados, isso pode ser uma bênção para Deus trabalhar naquela vida e salvar esta alma. E ele diz, não te deixes vencer do mal. Eu recebo e declaro, mas vença o mal com o bem. Então eu vou declarar, você é mais do que vencedor, amado. Você é cabeça nesta terra, irmão.
Não permita que às vezes um jornaleiro que está lá cheio de lixo, mal educado, e tu vai lá comprar o jornal, bom dia, cara, bom dia, nada, bom dia, nada. E não permita que esse mau humor passe para você. Você vai vencer o mal com o bem, amado. Tem gente que parece caminhão da Colurb, é o contrário. Ele vai pelas ruas jogando lixo para tudo quanto é lado. E às vezes a gente pega. É verdade? Não é? Às vezes a gente da Colurb vai pegando esse lixo, vai botando lixo para dentro. Está repreendido. Cadê a irmã Socorro fazendo falta nessa igreja? Está repreendido, amados irmãos. Eu declaro em nome... manda um abraço para a irmã aí. Eu declaro em nome de Jesus, amado, que nenhum lixo do mundo vai chegar à tua vida. Nenhum, em nome de Jesus. Você vai vencer o mal com o bem. Então, amados, quando Paulo trata de toda esta ética, de toda esta questão, ele vem mostrando, portanto, que a justiça de Deus nos foi imputada em Cristo, e isto começou com o amor. Deus amou o mundo de tal maneira, começou com o amor. Antes da fundação do mundo, Ele nos amou. Quando entendemos essa realidade, eu sou fruto de graça, eu sou fruto de amor, eu não mereço a salvação. Eu serei salvo porque Ele me amou. Ele me salvou. Serei salvo não por mérito. O mérito não é meu, o mérito é de Jesus. Diga, o mérito é de Jesus, o mérito é dele. Então, quando entendemos isso, amado, que a nossa vida é fruto de graça, a nossa vida é transformada. Nós passamos inclusive a ser o próximo do desvalido. Por quê? Quem é o próximo do desvalido? É aquele que usa misericórdia para com ele. É aquele que não vira o rosto para o necessitado. É você, é a igreja, é o crente. A ética da tua vida, que move a tua vida, é o amor de Deus. Amado, você é uma bênção para essa sociedade. Eu vou dizer uma coisa: todos os governos do mundo precisam ser gratos à igreja, porque a igreja de Jesus é uma bênção para a sociedade. A igreja de Jesus é uma bênção para o mundo. Há trabalhos com pessoas que só a igreja tem capacidade de fazer. Há gente desesperada que bate na porta da igreja, e é só na igreja de Jesus que ela é restaurada. É só na igreja de Jesus que ela encontra uma vida ressignificada e transformada. É na igreja de Jesus, e nós praticamos todo tipo de obra. Portanto, família amada, igreja de Jesus, povo de Deus, eu recebo e declaro que nós somos uma bênção para esta nação. Você é uma bênção para esta nação. A nossa vida, portanto, é instrumento nas mãos de Deus para trabalharmos no meio de uma sociedade civil e organizada e sermos bênção. Agora, pastor, a nossa ética especificamente, quando se trata do governo dos homens, pastor, o cara lá não é crente, o cara lá não tem Jesus, o cara lá está no governo, não tem Jesus, não é crente, como é que ele vai governar sobre a minha vida? Então, já no Antigo Testamento já era sinalizado que nenhum governante humano exerce poder senão por meio da designação de Deus. Então, o governo é ordenado por Deus. E o governo, aí agora os irmãos do governo ouçam, o governo que é ordenado por Deus e trabalha em linha com a vontade de Deus, esse governo será uma bênção para a sua nação. Olha o que o salmista diz em 144, 12 a 15, que os nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, as nossas filhas como pedras angulares, lavradas nas colunas de palácio, que transbordem os nossos celeiros atulhados de toda sorte de provisões. Amém. O Brasil, diga amém por isso. Que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos. Os irmãos do agronegócio, irmãos do agro, vocês são uma bênção para esta nação, irmãos. Vocês não são reacionários, vocês não são o câncer desse mundo, desse país. Vocês são uma bênção para a nossa nação. Vocês são responsáveis em colocar um prato de comida a cada 5 pratos de comida no planeta. Vocês são uma bênção. E a igreja diga amém por isso, amado. Aos milhares e milhares, que as nossas vacas andem pejadas, ou seja, tem muita vaquinha lá, que não haja aborto, não haja mau sucesso, não hajam gritos de lamento em nossas praças. Amém por isso, amado.
não haja grito de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede, sim, bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Deus é o Senhor. Como é que Deus é o Senhor se nós temos um governo lá? Porque são autoridades instituídas por Deus. Foram ordenados por Deus, elas estão debaixo da autoridade de Deus. Assim, já desde o Antigo Testamento, os judeus sempre oravam pelos seus governantes, prestavam obediência às autoridades, por serem instituídas por Deus, salvo quando o governo exigia desobediência a Deus. Aí nós vamos tratar dos limites da obediência. Pastor, vamos tratar. Vamos então ser obedientes a um Hitler? Vamos ser obedientes a um Stalin? Então, quando o governo te exige desobedecer a Deus, aí você desobedece o governo. Por quê? Porque você está obedecendo uma autoridade maior do que a do governo. E aí a gente tem condições de entender: eu, antes de tudo, sou servo obediente a Deus. Nós vimos isso 126 antes de Cristo, numa revolta dos judeus. Nós vimos depois isso em 66 a cento e poucos depois de Cristo, na revolta de Bar Kokhba, ficou assim conhecido, Bar Kokhba, quando judeus se lançaram lá de Massada, numa revolta. Por quê? Porque estavam contra Antíoco Epifânio, inclusive antes do nascimento de Jesus. Por quê? Porque eles estavam fazendo com que os judeus não praticassem a sua fé em Deus. Proibiam a circuncisão, proibiam diversas outras ações da fé, exigiam adorações. Antíoco Epifânio matou uma porca dentro do templo, profanou o templo. Aí veio a revolta dos Macabeus. Você sabe que o Antigo e o Novo Testamento tem um espaço de 400 anos de não tem nada escrito, mas o movimento que ocorreu foi grandiosíssimo. As atividades que ocorreram foram grandiosíssimas. Uma delas foi a família que deu origem à revolta dos Macabeus. Então, amados, Romanos 13, 1 a 7, nós estamos diante de uma exortação cristã de caráter geral, em que está dizendo assim, dentro do contexto: olha, o raiar da nova vida, do novo mundo, da volta de Jesus está chegando, está vindo, está abrindo, o mundo vindouro. Porém, nós continuamos no mundo, por isso existem autoridades. Como é que nós vamos nos portar? E isto Paulo trata como um sacrifício vivo a Deus. Amado, a forma como nós nos relacionamos com o mundo e com o governo faz parte do nosso sacrifício aceitável a Deus. Deus tem prazer em ver ovelhas que vivem em obediência às suas autoridades. Diga amém, aleluia por isso. Então, as instruções bíblicas, pastor, que constrói a nossa ética, a nossa conduta concernente às autoridades, quais são? Versículos 1 e 2 de Romanos capítulo 13. Todo homem, olha lá, aqui já esclarece grandes problemas, né? O cara está lá no governo, não é crente, tem que se me submeter ou não? Está aí, resposta 1 e 2. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades que existem foram por Ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos o quê? Condenação. Então o governo foi estabelecido por Deus. Trata-se, portanto, ouça isso, mas às vezes nos contextos que nós vivemos é difícil ouvir isso. Parece ter que botar um pouquinho mais de açúcar para adoçar. Mas o governo é uma instituição divina. Assim como é a família, assim como é a igreja. O governo é essencial para a estrutura da sociedade. Por isso nós devemos obediência às nossas autoridades. Amados, sem uma estrutura governamental no país, sem uma estrutura bem estabelecida, o que sobraria para nós? Anarquia.
Bagunça. Eu me lembro, há 1 ano e meio e pouco atrás, no Espírito Santo, a polícia militar entrou em greve. Amado, anarquia. Começaram a invadir as lojas, quebrar tudo, roubar. Tem uma música que diz aí, polícia, polícia, para que polícia, para que polícia, para quê? Tira a polícia da rua e em 2 dias você vai saber para que a polícia serve. Se com a polícia na rua já está difícil. 2 é muito. 1 horinha, a hora que anunciou a polícia está em greve, não tem mais polícia, acabou a polícia militar, pronto, meu irmão. Aí você vai ver o que é. Então, graças a Deus pela nossa corporação militar, meu Deus. Graças a Deus por todos os nossos militares, corpo de bombeiro, polícia militar, civil, federal. Meu Deus, abençoe cada uma dessas vidas, guarde que os teus anjos estejam com cada um deles, dê sabedoria, meu Deus. Joio no meio do trigo existe em todos os lugares, inclusive dentro da igreja, em cima de muitos altares. E porque existem lobos em cima dos altares, fecha todas as igrejas? Acaba com todos os trabalhos da igreja? E porque existe lá lobo no meio da polícia militar, acaba com a polícia? Claro que não. Porque existe lobo no meio do governo, acaba com isso? Claro que não. São estruturas de Deus. São estruturas estabelecidas por Deus. Depois diz versículos 3 e 4, parte A. Diz assim, porque os magistrados não são para temor, quando se faz o quê? O bem. E sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Muito simples, filho. Não quer ir para a prisão? Não rouba celular, não estupra ninguém, não faz o mal. Parafraseando, se você faz isso, você vai para a cadeia. E ponto final. E está certo, e eu assino embaixo, porque é o que a Bíblia está dizendo. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás o quê? Louvor dela. Depois ele diz, versículo 4, parte A. Visto que a autoridade é o que, igreja? Ministro de Deus para o teu bem. Oh, glória a Deus. Eu recebo e declaro o bem de Deus na tua vida através das nossas autoridades. Através das nossas autoridades. Então, amado, o governo existe para quê, pastor? O governo existe para incentivar o bom comportamento. E quando assim se faz, assim se age, quando o governo está incentivando o bom comportamento, ele é serva de Deus, é ministro de Deus para o nosso bem. Quando nós temos uma governabilidade que exalta o trabalhador, que exalta o bom comportamento, que dá assistência de fato àqueles que necessitam, meu amado irmão, isto é uma bênção para a nossa sociedade. Exalta o comportamento ético, cívico. Mas fosse tempo, precisamos resgatar. Tínhamos aula de educação cívica nas escolas, cantávamos o hino do Brasil na fila lá, bonitinho, todo mundo arrumadinho com chuteira, aquela preta que agora me esqueci o nome lá, quichute. Botava aquele quichute, era uma benção aquele quichute, e cantava lá o hino nacional. Na verdade, havia moralidade, questão cívica. Professor entrava na sala de aula, era um respeito tremendo. Não tinha aluno xingando o professor, dando soco em professor. Professor dizia, fica de castigo. Quantas vezes eu fiquei de castigo? Quantas? Eu me lembro até hoje, mando um beijo para minhas 2 professoras preferidas. Ana Luzia, que minha mãe conheceu, lá no Norte Shopping, minha professora da 2ª série, e minha professora Elisângela da 4ª série. A da 4ª série, então, sofreu comigo. Deus, dê galardão para essa senhora. E ela botava de castigo, eu ficava lá olhando de castigo para a parede, e tinha um amigo, era o Marcelo Louraburra, também fazia muita bagunça igual a mim, ficava de castigo lá. Aí ficava um aqui e outro de lá. E de repente a gente olhava um para a cara do outro, aí não conseguia segurar, dava crise de riso. Gente do céu, que coisa legal. Mas assim, eram respeitados. Eu tenho um carinho por essa gente que ele não imagina, mano. Tempo bom. Hoje em dia a professora vai para a escola dar aula e tem medo. Tem medo porque se chamar a atenção do aluno, o pai e mãe vai lá e acaba de esculachar com professores. Seja, amados,
Tem que ser ao contrário, nós temos que incentivar o bom comportamento, incentivar a civilidade, incentivar o respeito aos mais velhos. Bença pai, bença mãe, ajuda o idoso a atravessar a rua, ajuda os mais velhos. Amar, não repreenda o idoso com severidade, seja condescendente. São valores judaico-cristãos, bíblicos para a nossa vida, que transformam o contexto de uma sociedade, transformam vidas. Agora o governo também está lá para a proteção dos que fazem bem, fazem o bem, para a nossa proteção. Diga amém, eu recebo esta palavra. Deus estabeleceu, portanto, o governo com o propósito de estabelecer ordem na sociedade. Eu estava vendo esses dias uma vereadora que não sabe o que está escrito na bandeira do Brasil. Ordem e progresso. Ela falou ordem, não sei mais o que lá. Não sabe o que está escrito na bandeira, não sabe cantar o hino nacional. Vereadora, autoridades. Tal é a decadência de onde nós estamos chegando. Agora, bota lá a sambinha na garrafa, vai saber a letra toda. Bota lá o lanchinho na mangada, vai saber a letra de cor, salteado. Aí uma cantora que decidiu tirar um nome de uma entidade de outra religião para botar o nome de Jesus é processada. Ou seja, não é respeitada nem a sua autoridade da sua própria música. Não tem autoridade nem pela própria música. Tamanha é a inversão de valores nesse mundo. Então, o governo é para estabelecer ordem na sociedade. Então, a punição aos desobedientes, amado, a punição aos desobedientes é proveniente de Deus. Nós temos 5 minutos. É proveniente de Deus. Quando há uma prisão, uma pena, é Deus que está punindo aquilo ali. E isso pode servir de consolo para nós. Por quê? Porque com o governo tem o poder da espada. Olha, versículo 4b e versículo 5, diz assim: entretanto, se fizeres o mal, o que Paulo está dizendo? Tenha medo mesmo. Porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de quem? De Deus. É o que? Vingador. Para quê? Para castigar aquele que pratica o mal. Aí o cara rouba o celular, mata um chefe de família, chega numa bodega de uma audiência de custódia, em 2 horas está na rua de novo, e o policial tem que prender 50 vezes o mesmo meliante. Por quê? Porque não há autoridade. Porque as coisas estão invertidas. Estão invertidas. Aí depois ele diz, versículo adiante: é necessário que lhes estejais sujeitos, não só, agora para nós, crentes em Jesus, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de quê? Consciência. A tua consciência foi lavada e remida pelo sangue de Jesus. Então, amado, por isso nós somos obedientes. Agora, pastor, estamos chegando ao final. Mas, pastor, então, me responde um negocinho rapidinho, para a gente chegar à conclusão e terminar esse negócio aí. Então eu tenho que ser obediente por motivo de consciência a um governo hitleriano? O Heil Hitler levantou, eu tenho que ser obediente? Eu tenho que ser obediente a um Stalin da vida? A um genocídio? Aí é que nós falamos dos limites da obediência. Nós devemos antes obedecer a Deus. Vamos ver isso na palavra do Senhor. Atos capítulo 5, versículos 18 a 32, diz assim: prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas, olha o anjo de Deus se rebelando contra essa autoridade do governo. Anjo de Deus. Amado, se veio coisa do céu fazendo, e é bíblico, é para gente. Olha lá, o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu-os para fora. E lhes disse: ide e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas estas palavras, as palavras desta vida. Versículo 21, tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram lá a turma dos saduceus, do sinédrio, as autoridades, a gente que estava contra a palavra de Deus, e todo o senado dos filhos de Israel, e mandaram buscá-los no cárcere.
Mas os guardas indo não os acharam no cárcere, e tendo voltado relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isso. O que aconteceu? Os caras, Mr. M, sumiram lá de dentro. O que aconteceu? Não sabiam que tinham sido um anjo do Senhor que foi lá e tirou eles de lá. Nesse íntere, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que vocês recolheram ao cárcere estão lá no templo ensinando ao povo de Deus, ensinando de novo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência. Por que trouxeram sem violência? Que são bonzinhos? Não, amado, porque tinham medo do povo. Olha aí, o povo tem autoridade, o povo tem poder, o povo tem que conhecer a sua autoridade na nação. Versículo 27, trouxeram-nos apresentando-nos ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem que é Jesus Cristo. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Vamos lá, versículo 30, 31 e 32. O Deus de nossos pais ressuscitou. E o cara ainda aproveitou para fazer o quê? Olha só, vocês mandaram a gente não pregar? Além da gente continuar pregando, porque obedecemos antes a Deus do que aos homens, vamos pregar para vocês também. Olha lá, o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos seus pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou a quem? Aqueles que lhe obedecem. Levante uma das tuas mãos se você é um obediente a Jesus. Amado, eu declaro a autoridade de Deus na tua vida, frente às perseguições do mundo, frente às contrariedades do mundo, frente às ordens do mundo que tentam calar a nossa boca todos os dias, para que não venhamos a testemunhar do Evangelho. Eu declaro o poder de Deus na tua vida, a autoridade do Senhor nos teus lábios. Coragem, irmãos, é necessário coragem, irmãos, para exercermos o cristianismo, exercermos a autoridade que vem do Senhor. E em nome de Jesus, Deus há de te capacitar. Deus vai colocar as palavras na tua boca, o poder de Deus vai fluir dos teus lábios, e o nome de Jesus será glorificado. Vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus. Eu termino, irmãos, versículos 6 e 7 de Romanos capítulo 13. Ele diz: por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Então, temos aqui a ética fiscal, que nos instrui honestidade e integridade nos aspectos financeiros e legais da vida. Não devemos sonegar impostos. Não faça miau na sua luz, nem na sua água. Já viu miau? O que é miau? Miau. Não faça gato, amado. Paga a tua conta. Você é crente, pagar imposto é tão importante quanto fazer oração. E nós temos o irmão da SEDAI aqui que vai lá cortar água se você não pagar, hein? Olha lá. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Louvado seja o Senhor. Nós temos a ética do respeito pessoal,
que significa tratar as pessoas de acordo com a sua posição, ou seja, no contexto familiar, no contexto profissional, comunitário. Você não pode chegar no teu local de trabalho e desrespeitar o teu chefe, o teu patrão. E vice-versa. Nós temos que respeitar cada um dentro da sua qualidade. Olha, eu sou juiz e estou aqui na rua e o cara ali que é guarda de trânsito mandou eu parar. Você sabe que eu sou juiz, ô cara? Sabe com quem você está falando? Sei, sou juiz, parabéns. Mas aqui na rua eu sou agente do guarda de trânsito e só, por favor, fica parado aí. Já aconteceu isso com o meu Raimundo? É isso. Parabéns, meu Raimundo. Parabéns, meu Raimundo. Nos ensinou. É isso aí. É isso aí. Amados, cabeça não fica em pé aqui se não tiver pescoço. Pescoço não fica aqui se não tiver tórax, se não tiver tronco, perna. Verdade? Somos membros uns dos outros. Diga amém por isso. Obrigado pelo seu testemunho, meu Raimundo. Vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus. Então, irmãos, eu preciso terminar e vou dizer assim: nós temos ética fiscal, pessoal, familiar, cristã, enfim. Uma sociedade só funciona melhor quando as suas regras são respeitadas, quando é garantido um ambiente de ordem, de cooperação, e é isso que vai contribuir para a vida e para a paz. Foi o texto que nós lemos de comunhão antes do culto de Timóteo, capítulo 2, 1 e 2. Viver bem, viver em paz, é assim que se vive. Portanto, estes versículos, irmãos, eles não são apenas sobre imposto ou sobre meramente um respeito, algo superficial. Isto aqui é uma convocação a vivermos de maneira que honremos tanto os nossos compromissos terrenos, quanto através deles honremos os nossos compromissos espirituais. Porque se você está desrespeitando as autoridades, tripudiando e fazendo, não adianta chegar e dizer: olha, eu sou um cristão, porque você não está sendo. 2 pesos e 2 medidas. Por isso precisamos rever todos os departamentos da nossa vida, contar com a graça maravilhosa do Senhor. E eu vou declarar uma coisa, amado: mesmo debaixo de lutas e perseguições, como Pedro foi preso, você vai ver a glória de Deus na sua vida. Anjos de Deus vão ajudar você nas coisas. Às vezes você vai estar lá preocupado. O irmão Jorge falou isso no outro dia com a gente. Estava lá o pessoal preocupado, não sei o quê, mas ele não tinha o que fazer. Quando não tem o que fazer, não sei o que fazer, não tem, eu vou descansar no Senhor. E de repente moveu lá um negócio, lá pum, deu certo. Ou seja, eu não tenho dúvidas que Deus envia anjos, como está o texto aqui dizendo, anjos para servir e ajudar aqueles que dizem: Pai, tem lá uma autoridade, eu estou aqui na minha posição, estou aqui servindo. Deus vai usar coisas, anjos, pessoas, vai abrir portas e você será honrado sempre por Deus. Quer na vida, quer na morte. Sabe por quê, amado? Porque quem está no controle de todas as coisas é o nosso Senhor Jesus. Amém? Assim seja, assim diz o Senhor. Louvado seja Deus.